Aleluia. Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Os irmãos estão felizes com Jesus nesta noite? Por gentileza, pode tomar os seus assentos. Primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro, o capítulo é o de número 5. Enquanto você procura, eu quero tributar a Deus toda a honra, toda a glória, agradecê-lo por esta oportunidade de servir na minha casa. É muito bom estarmos em casa. Quero agradecer também ao nosso pastor presidente, pastor Osmar José da Silva, pastora Claudete. Quero estender também minha gratidão ao nosso primeiro vice-presidente, pastor Osmar Goulart, missionária Valquíria, todos os companheiros. Deus os abençoe, a toda a igreja. Deus abençoe a todos. 1 Pedro, capítulo de número 5. Agradecer a minha esposa que me acompanha. Não sei onde ela está, tá por ali. Glória a Deus. Os irmãos encontraram? 1 Pedro, capítulo de número 5, verso de número 7, para a nossa breve meditação. Diz assim o texto sagrado: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Feche sua Bíblia. Aleluia. Queridos, antes de entrarmos no texto, eu preciso dizer que todas as vezes que assumo o microfone para servir a igreja de Jesus, eu não me sinto honrado, mas me sinto agraciado, porque o Senhor me fez entender que quando a sua igreja está reunida para cultuar, só existe espaço para uma pessoa se sentir honrada. Esta pessoa não sou eu, esta pessoa é o Cristo Jesus do Calvário, e é por isso que nós estamos aqui. Aleluia. Dito isto, a Bíblia Sagrada é dividida em dois períodos: o período veterotestamentário, ou período do Antigo Testamento, e o período neotestamentário, o período do Novo Testamento. O período neotestamentário é uma composição de 27 livros. Eles estão distribuídos em 4 seções. São elas: biografia, história, doutrina e profecia. Biografia são os 4 escritos do Evangelho. História é o livro dos Atos dos Apóstolos, o livro que se propõe em contar a nossa história, a história da igreja. É no livro dos Atos que aprendemos como é que a igreja nasceu, como que a igreja cresceu, como que a igreja sobreviveu às perseguições e porque hoje estamos aqui. É porque o Senhor, desde os tempos dos Atos, é Ele quem está cuidando da sua igreja. Doutrina são as 21 epístolas escritas pelos apóstolos para doutrinar a igreja que nasce e cresce no livro dos Atos. Profecia é o livro do Apocalipse, o livro que nos conta qual será o fim triste do ímpio, mas também se propõe a nos dizer qual será o futuro glorioso da igreja de Jesus Cristo. Dentre aos livros, aos 21 que compõem a seção doutrinária da Bíblia Sagrada, está exatamente a carta que lemos. A primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro. É o próprio apóstolo o autor desta carta, e ele escreve provavelmente no ano de 65 depois de Cristo. Pedro, ele, diferente de Paulo, ele não escreve a uma igreja ou a pessoas específicas.
O apóstolo Paulo, ele faz isso. O apóstolo Paulo, ele é o escritor de 13 cartas do Novo Testamento, sendo então metade de todo o Novo Testamento é escrito por Paulo. E Paulo, ele tinha sempre uma igreja. Paulo, ele tinha sempre uma pessoa para receber a sua carta. Por exemplo, o apóstolo Paulo é o autor da carta aos Romanos, das 2 cartas aos Coríntios, aos Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e as 2 cartas a Tessalonicenses. O apóstolo Paulo, escrevendo a pessoa, escreveu a Tito, escreveu a Timóteo. Ele também escreve a Filemon, dando testemunho de uma alma que ele ganhou, chamada Onésimo, e esta ganhada no cárcere. Só que diferente disso, Pedro, ele não tem uma igreja. Pedro, ele não tem uma pessoa específica para receber a sua carta. Os leitores da carta de Pedro são os crentes que estão dispersos na região da Ásia Menor, e dispersos estão por conta da grande perseguição que a igreja estava sofrendo nesta época. Os crentes que vão receber a carta, ouvir sobre a carta, são os crentes que estão em outras cidades, são os crentes que deixaram as suas casas. Estes crentes que recebem essas cartas tiveram que deixar o trabalho, tiveram que deixar a família, eles tiveram que deixar os amigos e partir para uma terra por conta da grande perseguição, porque eles receberam Jesus Cristo como Senhor e estavam dispostos a deixar tudo menos o Cristo ressuscitado. Aleluias. Estes crentes, eles recebem esta palavra do apóstolo Pedro. E o apóstolo Pedro, ele tem um tema central na carta, e o tema central é o sofrimento por amor a Cristo. E Pedro, ele tem um segredo a ser revelado para nós. E o segredo desta carta é que a igreja, ela precisa permanecer fiel a Deus, mesmo em meio à dor. A aplicação que podemos entender de forma muito rápida aqui é que existem muitas pessoas deixando Jesus, mas não deixam o ambiente. Estão deixando Cristo pela percepção de que Jesus não está cuidando deles. Estão deixando a fé cristã por conta da perseguição, por conta da provação, por conta da dificuldade da vida. Mas esta carta vem nos ensinando que as perseguições da vida, que a tribulação, que a provação, que as perseguições que a igreja passa, que a sua provação individual na caminhada com Cristo, não significa que Deus não esteja cuidando de você. Aleluias. Porque Deus cuida da sua igreja, e Ele faz isso há milênios. Ele está cuidando de cada um de nós. Aleluias. Pedro, ele tem 3 objetivos nesta carta, pelo menos. E o primeiro objetivo de Pedro era preparar a igreja para o dia do sofrimento, preparar os seus ouvintes para o dia mau. O segundo objetivo de Pedro é consolar a igreja no dia do sofrimento, consolar a igreja enquanto no dia mau. E o terceiro objetivo de Pedro é lembrar a igreja que mesmo em meio às circunstâncias da vida,
Mesmo quando as coisas não funcionam do jeito que queremos, pensamos, no nosso tempo, da nossa forma, Pedro está lembrando a igreja: o Senhor Jesus Cristo está no trono, Ele tem o poder sobre tudo, todas as coisas estão sobre o seu domínio, e Ele continua cuidando da sua igreja. Aleluias. A Bíblia Sagrada vai nos ensinar isso. O salmista diz, melhor dizendo, o salmista diz no Salmo de número 27, verso de número 10, ele diz: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, todavia o Senhor cuida de mim. O salmista também diz no Salmo de número 40, verso de número 17, ele diz: eu sou pobre e sou necessitado, mas o Senhor é Ele quem cuida de mim. Aleluias. Deus está cuidando da sua igreja. Mas pregador, os tempos políticos não são bons. E se o governo cria leis contra os princípios da igreja brasileira, Deus está dizendo: Ele continuará cuidando da sua igreja. Mas se o mundo nos perseguir, Deus está dizendo: é Ele quem continuará cuidando da sua igreja. Aleluias. Oh, glória a Deus. A igreja de Jesus não vai negociar os seus princípios. Ainda que o mundo grite, nos persigam, a igreja de Cristo, cuidada por Ele, seguirá pautada pelos princípios da sua palavra, porque temos a convicção que Deus cuidará de nós. Aleluias. A igreja de Jesus está há 2000 anos dizendo, arredondando, caminhando sobre esta terra, e nós carregamos conosco uma promessa feita pelo próprio Cristo, e é por isso que ninguém conseguiu parar a igreja de Jesus. As perseguições não pararam a igreja. O Coliseu romano não parou a igreja. A igreja sobrevive de séculos em séculos, tempos ruins, dificuldades, e a igreja de Jesus continua caminhando, crescendo, porque tem uma promessa feita pelo próprio Cristo, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Aleluia, Deus. A nossa presença aqui nesta noite está denunciando que tem um Deus cuidando de você. Você está aqui hoje porque tem um Deus cuidando de você. Por tudo que você passou, altos e baixos, tempos ruins e dificuldades, Deus está dizendo: você chegou até aqui hoje, sentou nesse banco para ouvir esta palavra, porque Ele estendeu as suas mãos misericordiosas e está cuidando de você. Aleluias. Oh, glórias. A igreja está sob o domínio de Deus. Deus, Ele está sentado em seu trono de glória, e Ele não perde o controle de nada na história. Deus não perdeu o controle da igreja, e é por isso que estamos aqui hoje. Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus não perdeu o controle da sua casa. Deus não perdeu o controle da sua história. Deus não perdeu o controle das promessas que Ele fez a você.
Deus não perde o controle de nada. Ele está assentado em seu trono de glória, de onde Ele controla todas as coisas. Ele está cuidando de nós. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Só que Pedro precisa falar disso para uma igreja que sabia da existência de um Deus cuidador, mas que enfrentava tempos difíceis. Imagine uma igreja perseguida, uma igreja que não tem morada fixa, uma igreja que deixou para trás familiares, amigos, emprego, casa, bens, e está andando por uma terra desconhecida, por amor a Cristo. Ouvir Pedro dizendo que Deus está cuidando deles, e estava mesmo. E a igreja recebeu isso, a igreja acreditava nisso, por isso ela permaneceu fiel. Só que o Pedro que está dizendo isso experimentou o cuidado de Deus. Pedro, o homem que está dizendo à igreja: olha, existe um Deus cuidando de nós, Ele está cuidando de vocês. É um homem que experimentou os cuidados de Deus. Por exemplo, no livro de Lucas, capítulo de número 5, do verso 1 ao verso 11, diz que Pedro, ele passou a noite inteira pescando. Ele era trabalhador, ele trabalhava com pesca, esta era a sua profissão. Pedro fazia isso para colocar o pão na mesa. Pedro sustentava a sua casa pescando. Só que nesta noite Pedro não pescou nada. Pedro passou a noite inteira pescando e nada pescou. Quando ele chega na praia, havia um manso galileu, mostrando para Pedro que os cuidados dele começavam nessa caminhada. Não que Deus já não estivesse cuidando de Pedro, mas o manso galileu mostrava para ele que havia um homem que estava encarnado, que era Deus e estava andando aqui, e escolheu Pedro para cuidar dele. Este homem pede para que Pedro lançasse a rede, os irmãos conhecem. Pedro o faz, e uma multidão de peixes invade a rede deste homem chamado Pedro. Deus cuidando de Pedro. Por exemplo, no livro de Marcos, capítulo de número 1, do verso 29 ao verso 31, Deus, ele cura a sogra de Pedro. E não era nenhuma doença complexa, nenhuma doença difícil. A Bíblia diz que ela tinha uma febre. E Deus visitou a casa desta mulher e curou-a de uma febre. Deus mostrando a Pedro e mostrando a nós que nos mínimos detalhes o Senhor cuida de nós. No livro de Mateus, capítulo 17, do verso 24 ao verso 27, Pedro não tinha dinheiro para pagar o imposto, e o Senhor Jesus pagou o dele e pagou o de Pedro também. O Senhor cuidando de Pedro. No livro de Mateus, capítulo 14, do verso de número 22 ao verso de número 33, Pedro está com os discípulos no barco, no meio do mar. Uma grande tempestade vem contra o barco. O Senhor Jesus Cristo se apresenta caminhando sobre as águas. E Pedro diz a Jesus: se é o Senhor, permita que eu vá até o Senhor. Jesus permite e Pedro caminha sobre as águas. É verdade que ele afundou, mas também é verdade que Pedro foi o único homem da história que caminhou sobre as águas. Quando ele afunda, o Senhor estende as mãos para ele, e o Senhor o traz de volta. O Senhor não repreendeu Pedro por desfocar o olhar. O Senhor estendeu a mão cuidando de Pedro. Aleluias. Em Lucas capítulo de número 22, versos 50 e 51, Pedro comete um erro, corta a orelha de um homem chamado Malco, servo do sumo sacerdote. Não era um soldado romano, era o servo do sumo sacerdote. Pedro restaura a orelha do servo
e cuida de Pedro. Em Atos capítulo de número 12, Pedro estava preso por amor a Cristo. Pedro estava sentenciado à morte. Ele sabia que no dia seguinte ele iria morrer. Só que havia uma igreja orando por Pedro. E Pedro, mesmo sabendo que iria morrer no outro dia, ele consegue dormir tranquilamente a sua noite, porque ele tinha plena convicção que Deus estava cuidando dele. E a Bíblia diz que Deus envia um anjo, e este anjo livra Pedro da prisão. E a coisa era tão séria que Tiago já tinha acabado de morrer no dia anterior. Então Pedro morreria no dia seguinte, mas o Senhor estendeu as mãos e cuidou de Pedro. Então o homem que está dizendo isso, que está dizendo para a igreja que existe um Deus que cuida de nós, não é um homem que está dizendo isso por teoria. Pedro não ouviu falar que Deus cuida. Pedro, ele experimentou os cuidados de Deus. E nós precisamos, na caminhada cristã, quando as coisas ficam difíceis, nós precisamos ter plena convicção, fechar a porta do nosso quarto, dobrar o nosso joelho e experimentarmos o cuidado que vem do alto, porque Deus segue cuidando da sua igreja. Aleluias. Mas o texto que lemos nos informou que Deus, ele tem cuidado de nós. E o interessante aqui é que o texto não disse que é possível que Deus cuide de nós. O texto não disse à igreja: há uma possibilidade de Deus cuidar de vocês. É possível que Deus cuide de vocês. Não é isso. O texto é bem claro: Deus tem cuidado de vós. É porque o Senhor já tem cuidado. O Senhor já estava cuidando daquela igreja. Aleluias. Assim como o Senhor está nos dizendo nesta noite, Ele já está cuidando de você. Você só está aqui nesta noite porque as mãos dEle foram estendidas sobre a sua vida, e Ele já está cuidando de você. Eu sei que as coisas podem estar difíceis. Eu sei que a tribulação pode ter chegado. Eu sei que a dificuldade pode ter chegado no seu lar, mas Deus está dizendo: Ele já está cuidando. Ele já está cuidando de você. Aleluias. Deus está nos convidando nesta noite para olhar para trás e percebermos algo. O Senhor já nos deu tantos livramentos. O Senhor já fez tantas coisas para nós. O Senhor já nos mostrou tantas vezes o seu cuidado. E nós precisamos tomar este cuidado de não deixar que as dificuldades deste momento nos façam esquecer o cuidado que Ele já teve lá atrás, que nos trouxe até aqui hoje. Ele guardou as nossas vidas. Aleluias. Eu não sei você, eu falo por mim. Se não fosse o cuidado de Deus, eu aqui não estaria. Eu não sei você, eu falo por mim. Quando o Senhor me encontrou, eu não valia nada. Não havia nada em mim que chamasse a atenção dEle. Mas Ele estendeu as suas mãos graciosas,
me chamou para uma grande obra, transformou a minha vida e continua cuidando de mim e da minha casa. O Senhor está dizendo, Ele está cuidando da sua vida, Ele está cuidando da sua família, Ele está cuidando dos seus. Você está aqui hoje porque Ele cuidou de você, porque se não fosse o cuidado dEle, não estaríamos aqui. Aleluias, oh glórias, oh aleluias. A igreja precisa caminhar de forma madura na vida cristã. A igreja precisa entender que às vezes as coisas não irão funcionar como queremos. A igreja precisa caminhar de forma madura na vida cristã, tendo consciência de que a vida não é uma matemática exata. A vida tem as suas variáveis. Não dá para viver o tempo todo tranquilo, bonância. De vez em quando as coisas não vão funcionar. De vez em quando a tempestade virá. De vez em quando uma enfermidade ou outra bate a porta. De vez em quando uma dificuldade ou outra vai chegar. Mas Deus está dizendo, isso não significa que Ele parou de cuidar de você. Isso é a vida. E nós, como cristãos, precisamos ter plena convicção, ainda que a vida de vez em quando vire de cabeça para baixo, as mãos do Senhor estará estendida sobre as nossas vidas, cuidando de cada um de nós. Aleluias. E o campo de Sorocaba é testemunha viva disso, porque nós estamos em uma igreja que há décadas tem sido alimentada poderosamente e tem cuidado de milhares de pessoas. E nós viemos aqui e saímos com a certeza, Deus está cuidando de nós. Nós temos uma palavra sempre aqui, e nós sabemos que Deus está cuidando das nossas vidas. As mãos do Senhor está estendida sobre esta igreja. As mãos do Senhor está estendida sobre este campo. E o Senhor está lembrando você, Ele está cuidando de todas as coisas. O verso disse para lançarmos sobre Ele todas as nossas ansiedades. E eu estou a caminho de encerrar. E o Senhor está nos dizendo: acalma o coração. Você não está caminhando sozinho nesta terra. No último capítulo do Evangelho escrito por Mateus, o Senhor prometeu, Ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está dizendo, Ele está conosco. Você não está sozinho. As mãos dEle estão estendidas sobre a sua vida. O cuidado dEle é perceptível em nossas vidas. O Senhor está cuidando de nós. O Senhor está dizendo, lança sobre Ele a sua ansiedade. Existe um lugar que não há competição. Existe um lugar que ninguém vai querer tomar de você.
e ele se chama o teu quarto. E Jesus disse: vá para o teu quarto, fale com Deus em secreto, porque o teu Pai que te vê em secreto. Oh, glórias! Não estamos sozinhos. A igreja tem um dono. Você tem um dono que te chamou para uma grande obra, e Ele está dizendo: Ele está contigo, Ele está cuidando. Nós só precisamos ser maduros e permanecermos fiéis aos princípios do reino, mesmo quando o dia mau chegar. Nós precisamos fazer como o servo Jó, que mesmo perdendo tudo, Jó capítulo de número 19, verso de número 25, Jó se levantou e disse: eu sei que o meu Redentor, Ele não está morto. O meu Redentor, Ele está vivo, e vai chegar um dia que Ele vai se levantar ao meu favor. O seu Redentor está vivo. Ele te comprou a preço de sangue na cruz do Calvário, e Ele está vivo. Ele está vivo. Aleluias. Ele vai se levantar. Enquanto isso, lança sobre ele a sua ansiedade. Não pare, não desanime, não abandone a fé. Deus está dizendo: Ele já está cuidando, e vai chegar um dia que Ele vai se levantar ao seu favor. Permaneça fiel, permaneça fiel. Aleluias. O pastor já me autorizou, por isso o faço. Os irmãos que podem, por gentileza, vamos estar de pé. Aleluia, Deus. A palavra de Deus é muito simples. Deus é muito simples em falar conosco. E Ele nos trouxe aqui nesta noite para nos lembrar que se você chegou aqui hoje, não é outra coisa que não seja o cuidado dEle na sua vida. Ainda que o presente possa ser dificultoso, Ele está dizendo: acalma o coração, não se esqueça da mão poderosa do Senhor estendida sobre você e sobre a sua casa. Existe alguém no nosso meio que se afastou da fé, porque a dificuldade, a tribulação, as tempestades, os dias maus da vida chegou, e você não suportou e se afastou. Mas você entendeu hoje que Deus preservou a sua vida, e Ele te trouxe aqui nesta noite para te dizer que Ele continua cuidando de você. E você gostaria de voltar para Jesus? Existe alguém nesta noite que se afastou, gostaria de reconciliar com Jesus? Existe alguém no nosso meio que gostaria de aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador? Existe alguém? Dê um sinal com a sua mão, nós gostaríamos de orar por você. Se você não se constranger, poderia vir aqui na frente, a igreja toda, vamos orar. Vidas para Jesus. Essa é a missão da igreja: continuar caminhando e ganhando vidas para Cristo. A primeira vida já veio, cadê a segunda? A segunda vida para Cristo, aleluias. Deus está cuidando de você. Ele te trouxe até aqui para te lembrar, Ele está cuidando de você. Mais uma vida para Jesus.
reconciliar, aceitar a Jesus? Mais alguém? Não tem? Vamos louvar a Deus com um grupo, e eu vou orar pela igreja e por essa vida que decidiu voltar para Jesus, porque entendeu que o cuidado de Deus, ele não cessa na vida da sua igreja. Aleluias. Só quem conhece o cuidado de Deus, só quem sabe que está sendo cuidado por Ele. Aleluias. Oh, glória a Deus. Pode louvar, pode louvar. Deus está com a sua igreja. Aleluias. Deus conhece a nossa dor. Não se esqueça disso. Aleluias. O tempo dele é certo e chega. Aleluias. Precisamos amadurecer na fé. Aleluias. Só quem reconhece o cuidado dele, louve ao nosso Deus, que está cuidando de nós. Aleluias. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos nesta noite, continue fortalecendo a tua igreja, continue com as mãos estendidas sobre esta igreja, sobre este campo, Senhor. Senhor, manifesta nas nossas vidas o seu cuidado, ó Deus. Continua cuidando da nossa vida, da nossa casa. Deus, recebe esta vida, Senhor, em nome de Jesus. Manifesta o seu cuidado sobre a vida dela, Senhor. Estenda as mãos sobre ela e sobre a casa dela, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Continua cuidando de nós, e nós te louvamos e te agradecemos, porque temos convicção do seu cuidado. Aleluia. O que eu tenho é bem maior, diz o Senhor, pois só eu sei o amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. O Senhor continua cuidando de você. Glórias a Deus. Persevere no Senhor. Continua firme. As lutas e as tempestades vêm e passam, mas você continua firmado no Senhor. Graças a Deus por esta boa palavra que ouvimos da parte do Senhor. Deus continue abençoando nosso irmão Rafael.
sua família, em nome de Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, assim em pé como estamos, vamos lembrar que amanhã, segunda-feira, teremos aqui a oração à noite, conectados em oração às 7:30 da noite, amanhã presencial. E na terça-feira, o culto de ensino da palavra do Senhor aqui às 7:30 da noite. Na quarta-feira, as irmãs do círculo de oração reunidas aqui no andar de baixo às 7 horas da noite. Na quinta-feira, culto de libertação, 7:30 da noite. A fé faz milagre. Na sexta-feira, uma palavra online pelas nossas redes sociais com o nosso pastor presidente às 7:30 da noite. E no próximo final de semana, se Deus nos permitir, no domingo às 9 horas da manhã, estudos da palavra de Deus na nossa escola bíblica dominical. E à noite, às 6 da tarde, culto com toda a igreja, com todas as famílias. A nossa livraria informa que as novas lições bíblicas para jovens, para adultos, para crianças já chegaram e estão à disposição dos irmãos. As lições bíblicas da escola dominical já estão na nossa livraria. São estes os avisos, pastor. Glória a Deus. A paz do Senhor para todos. Vou dar um testemunho de 2 minutos. E o meu filho é testemunha de que há muito tempo eu disse isso para ele. Quando esse moço começou a pregar, eu disse para o meu filho: faz 70 anos, foi a primeira pregação que eu fiz. Está marcado na minha Bíblia velha. Lá em Blumenau. 1 Pedro 5 e verso 7. Nunca mais se esqueceu. E me ouviram falar naquele dia em Blumenau e não pararam mais de me chamar para falar. E até hoje estou falando com a graça de Deus, lançando sobre ele. Vim para São Paulo, vim para Sorocaba, mas sempre debaixo da direção de Deus. Amém? E estou aqui porque você vai aprender. Quer ser feliz? 1 Pedro, marque na sua Bíblia, capítulo 5, versículo 7. Foi isso? Que eu falei há muito tempo já. Está marcado naquela sua... Fala. O pastor tem uma Bíblia muito antiga, creio que deve ter sido a primeira Bíblia dele, que ele ganhou de presente inclusive, e ele tem anotado diversas coisas importantes da leitura da Bíblia, quantas vezes ele leu a Bíblia inteira e ele foi marcando, lia a Bíblia inteira de janeiro a julho, né, e foi marcando. E lá está marcado, primeira mensagem que eu preguei em Blumenau, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Assim que Deus continue abençoando a todos. Viva a palavra. E aonde quer que você esteja, Deus estará contigo.